Na Caixa de Assistência, que é a CAAM, tem a Michele Castro, tá? Que é a nossa candidata a presidente da Caixa de Assistência. Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual pelo Facebook. Nesta tarde nós convidamos o Dr. Marcelo Kizen, que é candidato a presidente da OAB. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, Valmir. A sua chapa, a chapa 30, tem como slogan Renova a OAB de Verdade. Por que vocês escolheram esse nome, Renova de Verdade? Porque, Valmir, antes de mais nada, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no teu programa, aqui no teu canal. Pessoal, vocês sabem, colegas advogados, que o Renova a OAB de Verdade surgiu por colegas advogados que não viam nas outras duas chapas uma renovação para a ordem. A primeira chapa, já há décadas no poder, desgastada pelo tempo. A segunda, que se diz nova, é oriunda da primeira, ou seja, qual é a renovação aí? Nenhuma. E nós entendemos que as práticas das duas são idênticas. Festas milionárias, campanhas abusivas, e isso está sendo batido veemente pela nossa chapa. A chapa 30, ela está coibindo esse tipo de campanha. Nós queremos lisura no pleito, nós queremos uma campanha focada em compromissos, em propostas, para que você, colega advogado, realmente possa entender qual a verdadeira chapa que te representa. E esse é o espírito da renovação, por isso que nós montamos, Valmir, a chapa 30. Inclusive, o senhor falou nessa questão das festas, eu vi aqui nas suas propostas, quando o senhor fala de transparência, isso tem um post no Facebook da chapa, né? A proposta sobre transparência diz assim: festas devem ser custeadas por quem participará por adesão ou por patrimônio próprio, sem recursos da OAB. Que festas o senhor se refere quando fala sobre isso? Pois é, eu acho que vocês devem ter acompanhado também aí os eventos promovidos pelas outras duas chapas. Eventos milionários, irmão. Eu acho que se o colega que participou das festas dos concorrentes, eles perceberam que os gastos foram vultosos. O nosso encontro foi ontem da chapa. Cada qual pagou R$20 para comer e fizemos uma festa tão organizada, ética, porque entendemos que este é o momento de mudança, de transparência, e não é com dinheiro, com festas, que a gente vai atingir os corações e as mentes dos colegas, e sim com propostas sérias, e é isso que nós estamos trazendo no nosso manifesto. Como eu te disse no início, são 9 compromissos, 9 compromissos que entendemos já serem suficientes para que possamos botar uma OAB de volta no que ela foi, para que ela foi criada, para se preocupar com o advogado, e não o que está sendo feito hoje em dia, que é para interesses de grupos e não dos 14 mil advogados. Esse é o nosso entendimento. Quando os senhores falam das prerrogativas dos advogados, o que vocês defendem? Quais são os direitos dos advogados que estão sendo desrespeitados hoje nos fóruns, nas instâncias em que eles atuam? Perfeito. Essa pergunta é muito pertinente. Todos os dias, Valmir, a comissão das prerrogativas é acionada. Isso virou rotina. Eu até enalteço o presidente que acorda de madrugada, o presidente da comissão que acorda de madrugada, mas isso não era para estar acontecendo, Valmir. A comissão era para ser utilizada quando acontecesse casos esporádicos de violação dos direitos e prerrogativas dos advogados. Só que isso virou rotina. O que está acontecendo? Está faltando gestão. Está faltando que o presidente se imponha como dirigente da classe e uma conversa de alto nível faça ser respeitada a nossa categoria. Isso não está mais acontecendo. É por isso que eu digo, a renovação ela é salutar, porque essa chapa que se encontra no poder já está há muito tempo, ela já deu sua contribuição, mas ela está cansada, Valmir. E a renovação nesse momento é imperiosa. Temos que renovar. E o colega advogado sabe disso e tem essa oportunidade agora na quarta-feira. O senhor está há muito tempo porque o Choi já foi sucessor do... Sim, nós sabemos que a família Simonetti passou para o Choi. O Choi disse da vez passada que não viria para
novamente para a reeleição, ele testemunhou isso, inclusive disse que a OAB precisava se oxigenar, foram as palavras ditas por ele. Acontece que agora ele volta candidato, ou seja, acreditamos que ele deve ter o motivo dele para querer voltar à reeleição, mas o advogado que me escuta sabe que os advogados precisam de uma renovação, de sangue novo, de gente que realmente vai gritar, vai bater, vai falar alto. Isso é compromisso da nossa chapa. Na pergunta anterior, o senhor não entrou muito na questão do desrespeito às prerrogativas. Perfeito, né? Eu vou esclarecer. O que está acontecendo ultimamente? Nós temos que ser respeitados da mesma forma que respeitamos as autoridades. Um juiz, um promotor, um delegado, um policial civil, eles têm o nosso respeito e nós precisamos também ser respeitados no exercício da nossa profissão. Acontece que muitas vezes os advogados estão sendo desrespeitados. Isso virou uma coisa rotineira. Isso não pode acontecer. É por isso que estamos dizendo que falta uma gestão, falta um presidente da OAB realmente ativo, altivo e independente. Isso a nossa chapa está trazendo, proposta de que o presidente atue de forma a coibir, de forma preventiva, conversando em um diálogo de alto nível com as autoridades do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, delegados de polícia. Inclusive, só para te adiantar, eu já fiz isso, já procurei o doutor Frederico, delegado-geral, e tivemos uma conversa. Ele me garantiu que posso contar com ele, que na nossa gestão a Polícia Civil vai respeitar sim, não que esteja respeitando, mas iremos sim ter uma conversa em alto nível, que já começamos, e que na nossa gestão seremos parceiros da polícia, porque entendemos que a polícia não é nossa inimiga, muito pelo contrário, ela nos protege. Pois é, aqui vocês dizem que a fala em propor representações junto ao CNJ, ao CNMP, que é Conselho Nacional do Ministério Público, e corregedorias. Sim, porque se continuarem Agora, acontecendo... O que eu queria perguntar é o seguinte, quem é que desrespeita mais? É o Judiciário, é o Ministério Público ou é a polícia? Não existe assim quem desrespeita mais. Casos isolados acontecem e estão acontecendo mais. E aquele que coibir o nosso exercício da profissão, aquele que for contra o nosso exercício da profissão, não importa se for magistrado, se for promotor, nós temos o maior respeito com eles. E eu acredito que o respeito tem que também ser para nós advogados. E quem quer que seja que cometer, nós teremos uma conversa e, se persistir, iremos sim propor as ações competentes, inclusive indenizatórias para o advogado. Uhum. O segundo ponto que o senhor falou em 3 pontos sim. principais aqui da chapa, são 9, mas os 3 primeiros são os mais importantes. Né? O segundo ponto é cobrar e fiscalizar a implantação da pauta digital de ordem cronológica de conclusão para proferir sentenças ou acórdãos, fazendo cumprir a norma do Código do Processo Penal, a norma do artigo número 12. Sim. Processo Civil, isso. O que diz o artigo 12 do novo CPC? Que os tribunais têm que implantar a pauta digital. O que é isso? Quando você entra com a ação, ele é todo digital, o processo agora. Chega na fase de conclusão do processo, da sentença do processo, ou na segunda instância de um acórdão, a gente precisa saber qual é a fila, aonde ele se encontra para ser julgado. Seria o primeiro, o quinto, o 10º. Quando hoje nós procuramos o serventuário do tribunal, o que é nos dito? Doutor, o seu processo está na fila. Mas que fila? Nós precisamos dessa resposta para o nosso cliente. Eu digo, seu João, o seu processo está na fila, você tem que aguardar. Isso nos dá, inclusive, descrédito com o cliente. Ele está achando que nós não estamos diligenciando no processo dele. E quando é a resposta que nós temos. Com a pauta digital implantada, poderemos chegar, seu João, o seu processo é o 20º, daqui a 30 dias vai ser julgado. Poremos, inclusive, cobrar dos magistrados a sentença, porque teremos prazo a cobrar deles agora. Enquanto isso não for implementado, que é lei, a gente não tem como dar essa ferramenta para o nosso cliente. Isso aí também poderia evitar, por exemplo, que um processo passe na frente do outro? Com certeza. Além disso, dele perdurar muito tempo a ser julgado, porque nós teremos agora a noção de onde ele se encontra e o prazo que está estipulado para julgamento. E por que isso não foi feito ainda? Essa é uma pergunta que não cabe a mim responder, mas o tribunal terá, na nossa gestão, terá essa cobrança dessa implantação, e aí eu acredito que com uma gestão realmente ativa, como eu disse, altiva e independente, poderemos chegar com o tribunal, com o nosso presidente, e cobrar a implantação dessa ferramenta para os advogados. Realizar o terceiro ponto é uma administração verdadeiramente transparente.
O que existe hoje na OAB que vocês precisam mudar? Valmir, o portal ele existe, mas se você acessar hoje o portal, ele é genérico. Você não tem informações detalhadas. Eu preciso saber para onde está indo a nossa anuidade. Eu preciso saber o que estão fazendo com o dinheiro que é pago dos advogados. Nossa ideia é fazer uma auditoria assim que formos eleitos para saber como está o caixa da OAB. Aqui não tem nenhuma crítica para dizer que está tendo coisa errada. O que eu preciso saber é onde eu vou estar pisando a partir de janeiro. E aí sim, implantar um portal verdadeiramente transparente, detalhado, para você saber, entrou 100, saiu 90, esse 90 foi pagamento disso, e terá uma transparência efetiva. Isso é compromisso nosso. Você precisa saber, e com tudo isso, o que é que nós conseguiremos fazer? Conseguiremos enxugar a máquina, porque onde tem um desperdício, a gente vai cortar. Isso eu vou conseguir com uma auditoria. Um outro candidato que esteve aqui disse que o faturamento da OAB é em torno de 8 milhões de reais por ano. É isso mesmo, o senhor tem? Bem, a gente tem noção que, por exemplo, hoje nós temos 6.900 advogados aptos a votar agora quarta-feira, dia 28. Se você fizer uma conta de padeiro e multiplicar vezes R$700, temos perto de 5 milhões. Porém, a gente sabe que não é só desse dinheiro que a OAB vive. Tem repasses federais, tem outras taxas que entram no nosso caixa. Com esse detalhamento, nós poderemos saber quanto efetivamente entra, o que está sendo gasto, e aí sim poder investir na estrutura da OAB. Porque entendemos que esse valor, ou 5 ou 8, não importa, é muito dinheiro, e com esse dinheiro dá para fazer muita coisa, Valmir. Dá para comprar tinta para impressora do Fora Nock Reis que está faltando, para papel, para comprar água, dá, Valmir, saber onde é que está sendo usado esse dinheiro. E isso eu vou saber e vou falar para você, colega, como está o nosso caixa hoje. Eu vi também uma outra postagem no site de vocês sobre viagens. Uma das propostas de transparência é viagens apenas para finalidades da OAB, ou seja, institucionais. Por que vocês colocaram essa proposta? Tem uso de... Pois é, a viagens? gente escuta muito falatório sobre isso. Inclusive, dizem que na CAAN, na Caixa de Assistência, quando se leva um time, leva pessoas demais do time, além do time. Isso eu só posso te dizer a partir do momento que eu abrir o caixa da OAB, fizer uma fiscalização, uma auditoria, aí sim esses gastos serão reduzidos e só vai viajar realmente o pessoal que merecer. Ninguém vai levar nenhum apadrinhado nas viagens. Uhum. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Caixa de Assistência do Advogado. Pois não. Como é que funciona hoje o Caixa? Pois não. A CAAN, a nossa Caixa de Assistência, nós estamos trazendo como presidente candidata a doutora Michele Castro. Quais são as principais propostas da nossa chapa? É realmente trabalhar o advogado, a saúde do advogado. A assistência é isso. A Caixa, além de outras coisas, é trazer saúde e convênios para os advogados. Nós sabemos que o advogado tem uma vida muito tumultuada, a gente vive muito em escritório, audiência, muito estresse. O que nós precisamos ter? Momentos de lazer, momentos de esporte, de saúde. Hoje temos times de futebol na OAB, traremos times de jiu-jitsu, times de vôlei, de natação, esportes para que todos vocês, colegas, possam desenvolver a saúde, porque sem saúde a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho. E uma das finalidades da CAAN vai ser essa, tá? Trazer saúde para os advogados. Uhum. Bom, eu vou voltar aqui às minhas questões que eu tinha levantado antes. Pois não. Tem aqui um compromisso que vocês estão assumindo, que é de manter todos os integrantes de comissões da OAB nos seus postos, na presidência das comissões, é isso? Hoje, pelo que me consta, nós temos mais de 60 comissões. O que acontece? Comissões são formadas e não se está dando estrutura para que a função desenvolva o seu papel. O presidente e os membros das comissões têm até boa vontade, entendeu? As pessoas são chamadas, são cooptadas para essas funções, vão com espontaneidade para resolver, só que a OAB não dá estrutura. Não adianta eu te botar numa comissão e não te der condições de desenvolver um bom trabalho, tu vai ficar obsoleto e muitas vezes vai até abandonar a comissão por falta de amparo. Vocês todos serão convidados, serão mantidos, desde que se adequem às nossas normas de trabalho efetivo, em contrapartida, terão
terão condições, sim, de desenvolver um bom trabalho, terão recursos para isso. Confie na gente. Eu vi uma pesquisa que foi publicada hoje no Jornal Diário do Amazonas, em que o atual presidente aparece com 53,3% das intenções de voto, o candidato Jean Cleuter 35,4%, e o senhor aparece com 5,6%. Eu acredito que é a mesma pesquisa que disse que o Bolsonaro ia perder a eleição. Deve ser o mesmo contratado. Essa pesquisa está equivocada. Pelo que me consta, nós estamos bem. Até porque, Valmir, um fato que vou esclarecer para o eleitor, eu acho que muita gente já sabe. Essa chapa, a chapa Renovar a OAB de Verdade, ela tem 30 dias que foi montada, menos de 30 dias. No dia da eleição, teremos 30 dias de formados, ou seja, a atual gestão está há décadas, a segunda chapa está há mais de 3 anos e a nossa, crescendo, está com 30 dias. Ou seja, vai ser uma surpresa no pleito, uma chapa que se formou em tão pouco tempo e com a credibilidade e aceitação que ela está tendo. E isso eu agradeço a você, colega advogado, que conhece a gente, sabe quem nós somos, conhece a família Kizem, sabe do trabalho que a gente desenvolve como advogado militante, do respeito que nós temos com os advogados e está acreditando e vai fazer a diferença. Eu acredito que a chapa 30, Valmir, vai ser a vitoriosa, porque a vitória não vai ser minha, não vai ser da chapa, vai ser da advocacia amazonense, que vai ser respeitada como merece. Quem são as pessoas que formaram essa chapa? O senhor disse que pessoas que não concordavam com nenhuma das duas. Eu conversei com vários colegas e hoje a direção da chapa sou eu, Marcelo Kizem, como presidente, o doutor Felipe Turi como meu vice-presidente, a doutora Michele Castro como presidente da CAAN, e temos no Conselho Federal o doutor Afimar Cabo Verde, o doutor Ileano Praia, o doutor Eide Baden, são os titulares, entendeu? E dentre outros grandes nomes da advocacia, porque somos 83 na chapa. Agora tu imagina, você formar uma chapa, em menos de uma semana, escolher 83 nomes que queiram participar de um pleito, que tenham mais de 5 anos de advocacia e estejam em dias com a AB. Não foi fácil. Mas às 5h30 da tarde do último dia, essa chapa se efetivou. Para a alegria de todos, nós temos uma oposição de verdade ao AB. E uma oposição preocupada com você, advogado, não com outras situações, não com outras coisas. Nós queremos, sim, dias melhores para a nossa profissão. Eu disse aos outros dois que estiveram aqui conosco que o que justifica uma entrevista com os candidatos a presidente da OAB é o trabalho que a OAB possa desenvolver para a sociedade, claro, né? E não apenas voltado para os interesses da categoria. Como é que o senhor está enxergando esse momento político do Brasil e como é que a OAB se posiciona nesse momento? Deixa eu te falar. Ou deveria se posicionar. Né? Inclusive, eu vinculei um vídeo há uns dias atrás com o apoio que eu tive à nossa chapa do nosso vice-presidente da República. Eu fui a Brasília e o nosso querido general Mourão nos apoia. E muitas pessoas, a grande maioria, entendeu o motivo daquele vídeo, outras questionaram, né? Eu estar pegando apoio político para uma eleição da OAB. Não tem nada a ver. O que nós fomos buscar com o depoimento do general Mourão foi o mesmo sinônimo de ética, de moralidade, de anticorrupção e de renovação que traz a nossa chapa. Não tem nada de político. E uma classe que não se preocupa com seus próprios membros, como é que ela vai se preocupar com a sociedade? É por isso que eu digo que nós primeiro temos que botar uma gestão que se preocupe com os seus, e aí sim nós vamos aumentar e nos preocupar com a sociedade, que é quem deve e merece todo o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa preocupação. Porque o advogado, ele vive dos honorários que é pago por quem? Pela sociedade. E nós fazemos também o pro bono, fazemos aquela advocacia gratuita. Isso faz parte do advogado. Como eu, que estive em uma faculdade federal, eu sou egresso da Jaqueira, da nossa querida Jaqueira e abandonada Jaqueira, o meu professor na aula da saudade disse, Kizem, quando você for procurado por uma pessoa humilde, atenda, porque foi ela quem pagou teus estudos. Então, nós fazemos muito isso. Mas eu preciso, como presidente da ordem, me preocupar primeiro com meus advogados, porque um advogado que não consegue exercer sequer a profissão dele,
como é que ele vai servir a sociedade? Se uma OAB não dá condições para o colega iniciante advogar, como é que ele vai conseguir atender bem o cliente dele? Então, as condições têm que ser dadas por nós, pela direção da OAB, para que o advogado desenvolva um bom trabalho. Isso é compromisso da Chapa 30. O senhor já conheceu o General Mourão? Já conheci, eu tive o prazer, inclusive, de acompanhá-lo na carreata aqui no Amazonas, porque eu sou advogado de direito com muito orgulho. Eu fiz campanha para o Jair Bolsonaro e aqui eu tive o prazer de acompanhá-lo na carreata. E foi nesse momento que eu fiz não digo amizade, porque a gente não frequenta o mesmo ambiente, mas tive a honra de conhecê-lo e hoje, como ele conheceu minha personalidade, conheceu meu caráter e a minha família, ele me apoiou e apoiará, porque nós temos na mesma linha de raciocínio, moralidade, ética e anticorrupção. Não existe qualquer partido político, eu sequer sou filiado com partido político, eu quero sim a ética, a moralidade e tudo que eles pregam. E se eles, porventura, fizerem algo contra a democracia, que eu acho muito difícil, eu seria o primeiro a gritar, porque a OAB ela não deve ter amarras com ninguém. Na nossa gestão não teremos amarras com ninguém. A única responsabilidade nossa é com você, advogado, e com a sociedade amazonense. Uhum. Bom, eu estou satisfeito com essa com a nossa conversa. Não sei se o senhor queria acrescentar mais alguma coisa. Valmir, eu aproveito a oportunidade e novamente agradecer ao seu programa, ao seu internauta que nos assiste neste momento, e vou me dirigir ao colega advogado que quarta-feira tem uma grande missão. Meu amigo, meu colega, bote a mão na consciência. Nada justifica campanhas milionárias para a OAB. Nada justifica essas festas que estão fazendo os outros candidatos. Eu trago para você propostas e compromissos sérios. Dia 28, saia de casa, é uma quarta-feira. O tribunal já liberou a gente dos recursos, dos prazos, das audiências. Vá votar, é no Sambódromo. Eu sei que muita gente, Valmir, não tem votado por estar indignada com as situações da classe. A abstenção foi muito grande na última eleição. Mais de 3 mil advogados não foram votar. Eu lhe peço encarecidamente, saia de casa, faça a diferença, porque se você não votar, você não souber escolher, você não vai poder reclamar lá na frente que a OAB não está funcionando. E você tem uma opção, você tem a Chapa 30 agora que te representa. Nós somos militantes, colega, como você, e sabemos aonde aperta o sapato, sabemos onde dói a barriga. E é com esse voto, o voto de indignado, que eu sei que a gente vai vencer a eleição, porque o advogado, ele tem uma coisa diferenciada, ele tem um estudo que vai fazer com que ele não seja induzido ao erro, e sim escolha uma chapa que ele representa. Muito obrigado a vocês e quarta-feira conto com vocês lá no Sambódromo. Um grande abraço. O senhor disse que estavam hoje finalizando as urnas? Sim, eu acabei de chegar lá do Sambódromo, estávamos lacrando as urnas, fiscalizando o lacre, para quarta-feira termos uma eleição justa, ética e digna. Só falta você, colega, votar. Vou estar aguardando vocês todos lá, hein? Um abraço. Ok, a gente agradece também a presença do Marcelo Quizem, advogado, candidato a presidente da OAB. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado.